pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 23 de setembro, nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas do livro da Carta de São Paulo aos Gálatas, como nos é proposto neste mês da Bíblia de 2021. Amanhã nós vamos terminar este estudo da Carta aos Gálatas. E então, no sábado, nós vamos iniciar a nossa novena em honra de São Francisco. Serão dias de reflexão sobre essa espiritualidade que marca tanto os nossos dias de hoje. Um convite a você, para que você também convide outras pessoas a vir somar conosco. E você que iniciou neste mês da Bíblia, continue conosco. Após a novena, no dia 5 de outubro, nós retomaremos nossas reflexões à luz do Evangelho de Mateus. Então, continue conosco, vamos partilhando a palavra de Deus, rezando juntos, para que nós possamos, de fato, viver o seguimento de Jesus Cristo. Hoje o nosso texto bíblico será, então, o início do capítulo 6, o último capítulo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Será o capítulo 6, versículos 1 a 10. Quem irá proclamar para nós será Nancy Bergman, de Januária, em Minas Gerais. Ouçamos então a palavra, preparando então esse nosso coração para que seja uma terra boa, onde o amor floresça, como é o convite hoje que Paulo faz para cada um de nós, que nós possamos viver sempre no amor. Acolhemos, Senhor, o teu reino na vivência de nossa união. Sua palavra de vida é o meio da partilha, caminho e missão. Sua palavra de vida é o meio da partilha, caminho e missão. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês, que são espirituais, corrigir com mansidão a essa pessoa. E cada um que se cuide para não ser tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Cada um examine a sua conduta e então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa, e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com o catequista. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Paulo inicia o último capítulo da sua carta com uma exortação. Chamando a todos de irmãos, os convida a tratar de aspectos referentes ao interno da vida em comunidade.
Primeiro chama a atenção dos espirituais, de como devem agir diante da possibilidade de uma pessoa ser surpreendida cometendo uma falta. Nós podemos nos perguntar quem são esses espirituais. Não há um consenso entre os biblistas. Para alguns, eles são as pessoas amadurecidas na fé, que já têm o maior tempo de aprofundamento e vivência na comunidade cristã. Para outros, toda a comunidade. Seguindo esse contexto da carta de São Paulo aos Gálatas, nós optamos pela primeira forma de olhar os espirituais, aqueles que já têm maior experiência da vivência cristã. Esses são chamados a corrigir aqueles que se desviaram da vida da comunidade. Paulo aconselha a tratar quem cometeu uma falta com espírito de mansidão, sem violência, mas com doçura, tendo como princípio a sua realidade, ou seja, entender o outro a partir da própria fragilidade. Porque não sabemos até que ponto também nós podemos resistir às tentações e aos desafios que nos aparecem. Por outro lado, exorta a fazer uma autocrítica antes de corrigi-lo, a fim de perceber quais são as motivações que o levam a corrigir o outro. Essas motivações podem não ser o amor pelo irmão, nem a responsabilidade com a sua caminhada de fé, mas o amor próprio, para se vangloriar de suas virtudes por arrogância, com o intento de humilhá-lo. Por isso é necessário purificar as próprias intenções para realmente poder ajudá-lo e possibilitar essa conversão, ao perceber o amor e experimentar a misericórdia de Deus, testemunhada nos gestos dos membros da comunidade. Na expressão carregai o peso uns dos outros, a palavra peso compreende todas as dificuldades que podem acontecer na vida de uma pessoa. O trabalho cansativo, a doença, o sofrimento físico, o sofrimento moral, a solidão, o luto, o insucesso, a falta de consciência das ilusões, as frustrações, as transgressões, a velhice, as fragilidades morais. Quanto à lei de Cristo, que também está no versículo 2, encontramos várias interpretações, mas acreditamos que se refere ao que foi dito anteriormente no capítulo 5, sobretudo o que está no versículo 14 do capítulo 5, ou seja, essa lei seria o amor ao próximo. Ao considerar o contexto, provavelmente se refere à correção do irmão ou irmã que cometeram alguma transgressão e a necessidade de cada um de ter uma justa avaliação de si mesmo, para que não se tenha nenhuma ilusão de si próprio, considerando-se superior diante da fragilidade do irmão, a fim de evitar as comparações e a vanglória. A frase carregará seu próprio fardo parece contradizer o que foi dito no versículo 2, a saber, carregai o peso uns dos outros. Porém, é necessário perceber que são duas perspectivas diferentes. Quando Paulo aborda a fragilidade do outro, ele exorta a comunidade para que seja solidária. Contudo, quando é para julgar a atitude do irmão, é necessário reconhecer também as próprias fragilidades, carregando o próprio fardo. Somente se colocando nesse horizonte da própria fragilidade é que se tem condições de compreender e corrigir o próximo que cometeu uma falta. Parece que Paulo utiliza o que diz a filosofia da época, que quanto mais uma pessoa carrega o próprio fardo e, portanto, quanto mais se conhece, mais tem a capacidade de carregar as fraquezas dos outros. O fardo não é apenas o pecado, mas as dificuldades da própria vida, as limitações físicas, as fragilidades, as responsabilidades comunitárias, eclesiais, sociais. Paulo afirma que não adianta enganar a Deus ao dizer que estamos seguindo o Espírito e não termos uma prática condizente. Termina com uma metáfora agrícola para abordar o tema do juízo de Deus. Esse binômio entre semear e recolher é utilizado no Antigo Testamento, no livro de Jó, nos Salmos, em Oséias, e no Novo Testamento, em Lucas e em outros textos, também em outros textos de Paulo, como nas cartas aos Coríntios.
Nesse contexto, ele assume uma perspectiva escatológica. No entanto, mantendo a contraposição entre carne e espírito, ressaltando a responsabilidade do ser humano pelo seu processo espiritual, quem opta pela carne, pelo egoísmo, é imerso na destruição, vai se decompondo, se autodestruindo. Seria uma ruína total dessa pessoa, tanto no aspecto moral como no escatológico, no fim dos tempos. Mas quem decide caminhar segundo o Espírito terá a vida eterna, que já começa no presente, passa pelas relações fraternas e chega à vivência definitivamente na parousia. Porém, essas obras não serão baseadas na lei, mas na experiência pessoal e vital com Cristo morto e ressuscitado. Nasce de sua união vital com Cristo e pela ação do Espírito Santo. Percebe-se que Paulo compartilha da tradição judaica ao tratar do juízo final como a retribuição do bem e do mal. A exortação deste início do capítulo 6 finaliza com um apelo a não se cansar de fazer o bem, e todos enquanto tivermos tempo. O tempo pode indicar o período cronológico concedido por Deus antes do cumprimento final. É nessa era messiânica que o fiel é inserido após o batismo. O destinatário do agir cristão é todos, conceito que exprime essa abertura universal, mas de forma especial aqueles que pertencem à família na fé, que podem ser pessoas que compartilham a mesma casa, a mesma comunidade, ou todos nós batizados. Que nós possamos então nunca nos cansarmos de fazer o bem. Ouçamos então mais uma partilha de vida à luz da palavra de Deus. Sou Margarete, catequista, moro em Betim, Minas Gerais. Nessas mais de 4 décadas como catequista, tenho com certeza muitos relatos para fazer com relação à Sagrada Escritura. Mas tem um fato que me marcou muito, já faz anos que aconteceu e eu não me esqueço. Foi num grupo com adultos. Já havíamos refletindo sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas há vários encontros. E em um dos dias, uma senhora chamada Ângela, ela disse assim para o grupo: olha, eu estive refletindo muito sobre o que temos conversado e cheguei a uma conclusão. Temos que pensar muito se queremos mesmo aprender sobre a palavra de Deus. E ficou séria e o grupo assustou assim, né? E perguntou para ela, mas por quê, né? E aí ela disse, continuou, né? Dizendo assim, porque pelo que eu estou entendendo, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais correto a gente precisa ser na vida. Menos a gente pode errar. Porque pensa, se a pessoa erra porque ela não sabe o que é certo, é uma coisa. Olha, ela não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Agora, para nós que estamos estudando, para nós que estamos lendo, que estamos conhecendo o que Deus quer para nós, e se a gente conhece e continua fazendo diferente do que Deus quer, aí a coisa fica séria, né? Aí é muito complicado. E aí, assim, o grupo riu muito, né, com aquela forma dela dizer, mas a gente continuou, né, aí a reflexão, e foi muito bacana, lembra um grupo, assim, muito maduro, e é isso que a gente precisa, né, chegar a essa conclusão, ter, né, essa consciência aí que essa senhora teve, né, que a Ângela teve, porque realmente não basta a gente ler, né, ler por ler, né, a Sagrada Escritura. A Bíblia, ela não é qualquer livro, né? Ela é o livro por excelência. E a gente precisa, então, ter essa clareza, né? De que quando lemos a Sagrada Escritura, nós estamos ouvindo, né, o próprio Deus nos falar. Obrigado, Margarete, pela sua partilha. É muito bom sempre ouvir seu testemunho, que nós conhecemos bem o quanto você se dedica à catequese, ao serviço da nossa igreja. Como participante também da nossa fraternidade franciscana, nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade, a sua ajuda,
a sua atenção para com a palavra de Deus. Vamos agora então ouvir Sebastião Farinhada e Eliane. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, no campo, na cidade, nas periferias. Que bom, né, Eliane? A gente entender que a vida de comunidades tem a ver comunidade com o caminho, né? E nessa vida de comunidade, nesse caminho, a gente aprende que devemos cuidar um do outro, amar, né, os nossos irmãos, os diferentes, e se a gente tiver que chamar a atenção de algum e ser chamado a atenção, que façamos isso com ternura. E lembramos também um conto africano, né, que diz que quando uma pessoa daquela comunidade, ele comete um erro, ele é colocado no centro da roda e todo mundo começa a lembrar da sua trajetória, das coisas boas que ele fez durante a vida toda, ao invés de julgar pelo erro que ele cometeu. E isso, Farinhada, para ele perceber que ele é importante, que ele é muito maior do que os erros, né? E a partir daí retomar o caminho junto da comunidade. Vamos viver isto? Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.